Mas, meus irmãos, chegamos mais uma vez ao Natal e cada ano esse tempo ele assume um sentido e uma perspectiva absolutamente diferente. E esse ano, não sei qual é a sua leitura, mas eu tenho percebido que nós estamos chegando a dezembro e ao Natal, em que as coisas estão todas nos lugares, as luzes estão acesas, as árvores de Natal foram montadas, estão se pensando agora o que vai acontecer, e eu acho muito curioso que eu não vejo não só alegria, mas também a percepção de momento de outros anos. Não sei se isso é fruto do momento da história em que eu e você, cada um de nós está passando, se é fruto de perda de sentido mesmo. Mas uma coisa me chama a atenção, quando eu e você somos quase que obrigados a festejar alguma coisa, sem que a gente esteja com o coração desejoso de festejar. Quando a gente marca no calendário que nesse determinado dia do ano, seja pela motivação que for, você vai estar alegre. Como se nossos sentimentos e emoções fossem tratados dessa forma. Como se a gente, por decreto, pudesse determinar o que a gente vai sentir em determinado dia. E pensando nisso, eu não trago para vocês hoje uma mensagem homileticamente construída, mas eu quero trazer 3 highlights, ou 3 histórias que eu e você mais do que conhecemos, mas que eu gostaria de convidar a você, que pensasse que nesse final de ano, em que num dia nós vamos celebrar, pensar, ou quem sabe só jantar, numa data que fala do nascimento de Jesus, mais do que nunca, você se lembrasse que Natal é um tempo de gente comum, como eu e você, que se vêem diante de Jesus, o Salvador. Nos textos que tratam do nascimento de Jesus, não tem ninguém especial. Não tem ninguém que não seja como eu e você. Não há ninguém que possa dizer que não vive as mesmas lutas, as encruzilhadas da vida, os problemas que eu e você vivemos, as inseguranças. Por isso, eu quero trazer 3 exemplos. Poderia trazer vários, mas eu quero pegar o exemplo de 3 mulheres que passaram por esta vida, que estiveram nesse tempo do nascimento de Jesus e tiveram a oportunidade de se ver diante de Deus e de receber a salvação para a sua história, para o seu jeito, para o seu momento. E a primeira delas, eu peço a Lucas que bote aí, capítulo 1, Lucas capítulo 1, eu quero ler para você os versículos 24 e 25, e depois os versículos de 39 a 45. Pode botar. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. 39 agora. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa e à sua cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua salvação, a criança estremeceu de alegria dentro em mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Isabel, você o sabe muito bem, uma mulher idosa, uma mulher esposa de um pastor, de um sacerdote. E essa história revela algumas coisas, a história de Isabel e de Zacarias, algumas curiosidades.
Isabel vivia a frustração por não ter um filho. Ela era estéril. Ou seja, ela representa uma pessoa que tinha as suas expectativas frustradas em relação a Deus. Eu não pude. Eu não consigo. Ela tinha suas expectativas frustradas como mulher. Porque uma coisa, e há muitas mulheres que não desejam conceber. Mas ela queria. Ela desejava. E ela não podia. Talvez ela fosse tomada por sentimentos que hoje a gente até ouve e percebe do tipo, é curioso, eu quero e não posso. E tem outras que podem, mas não, e jogam seus filhos nas lixeiras da vida. Há mulheres que abandonam os seus filhos à própria sorte depois de crescidos. Talvez eu acho que Isabel nos indique um certo ceticismo em relação à vida. Aí, ao falar do seu marido, de Zacarias, um homem que tratava das coisas de Deus, que cuidava da casa de Deus, que vivia a intensidade da religião, que cumpria a sua obrigação como sacerdote no seu turno, estava tudo certo, mas vivia a frustração de tratar das coisas de Deus, de lidar com as coisas de Deus, e não alcançar o anelo da sua alma. Para você perceber, não passe rápido por esse texto não. Vejam a imagem que Isabel tinha de si mesma. Versículo 25 que eu li. Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Ela se julgava o quê? Um opróbrio. Era a visão que ela tinha dela mesma. Opróbrio quer dizer uma grande desonra. Uma desonra não pessoal, mas pública. Todo mundo sabia da sua incapacidade. Opróbrio quer dizer degradação social, vergonha, vexame, humilhação. Isabel se sentia assim, humilhada pela vida. E aí você sabe que um anjo foi ao encontro de Zacarias, seu marido, e disse que eles teriam um filho, independente da velhice, independente da falta de fé, independente do momento da história, independente de como Isabel se sentia como uma vergonha por não poder, por não conseguir, por se ver diante de impossibilidades, podemos até chamar de saúde, que aos olhos dos homens, ainda hoje, chega a ser para muitos intransponível. Intransponível. Mas olha o que diz o versículo 14. O anjo falando, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o nascimento do seu filho. Irmãos, irmãs, Natal é tempo de refletir sobre este encontro com Jesus, onde há salvação, onde o Senhor Jesus lida com as impossibilidades, onde o Senhor ara em terreno que já não é mais fértil, que o Senhor lida com cada um de nós. Irmãos, mais do que nunca, é hora da gente viver a experiência de Isabel, que depois chega mesmo a dizer, o Senhor me contemplou. Apesar de eu me sentir absolutamente nada, opróbrio, não esqueça, opróbrio. Tenha certeza que Jesus tem os seus olhos em você. Olha o que ela diz. Assim me fez o Senhor, contemplando-me, olhando para mim, para anular o meu opróbrio, para eliminar o meu sentimento de destruição. O Senhor Jesus continua a olhar para cada um de nós. Tenha certeza de que Deus muda a nossa sorte. Ele anula o mal que nos envolve e Ele dá sentido à vida. Quando você for tomado, quando você for tomada por sentimentos de opróbrio, lembre-se que Jesus nasceu e Ele é o Emanuel. Ele é Deus
conosco. Isso é tão bom ouvir para esse tempo de tanta solidão na alma. Isso é tão bom a gente saber para num tempo em que o nosso coração insiste em dizer não, insiste em cultuar a impossibilidade, insiste em se conformar com os tropeços que a vida nos dá. Ó próprio, ó próprio. Mas Jesus vem oferecer salvação para gente comum como Isabel, para gente comum como eu e você. Mas vamos para outro cenário. Vamos agora para Lucas capítulo 21, versículos de 26 a 38. Essa história você conhece bem. Essa é a história de Maria. E diz o texto: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse a Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, pois isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a tua serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. História também conhecida, lembrada em todo o Natal. Conhece toda essa história. Uma adolescente que aparece grávida, a lei impunha sobre ela um julgamento que era de apedrejamento, tão jovem e tão estigmatizada. De repente a sua vida se transforma num vendaval. E eu fico imaginando nessa adolescente que estava noiva, sonhando com seu casamento, e o que ia ser daqui agora, porque a cultura e a sociedade a julgariam. Quem que vai entender esse negócio de foi concebido pelo Espírito Santo? Uma vida que talvez ela tenha sido transformada por sonhos destruídos, por um futuro incerto, e seguramente pairava sobre ela, ou pairaria sobre ela, a desconfiança. Mas hoje a gente conta essa história e a gente suspira. Oh, que coisa maravilhosa! Mas Maria, gente como a gente, que não compreende o que está acontecendo na história, por mais que se diga que vem da parte de Deus, é difícil eu entender na humanidade dos meus dias, que é Deus que está conduzindo a minha história. Mas percebo o que aconteceu com Maria. Ela, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. E ela chegou e responde para o anjo, e eu até acho que ela respondeu com agonia. Como pode ser isso? Eu não tenho relação com homem algum. Do que você está falando? Você está louco? Que loucura é essa? E a paz, seguramente no coração de Maria, foi embora. Foi embora. Naquele momento, seguramente Maria se deixou perturbar por aquela mensagem, como eu e você. Somos perturbados pelas novidades que não queremos, não esperamos, não desejamos para a nossa vida. Muito embora a promessa seja poderosa, o futuro seja promissor, mas e os meios?
Como é que isso vai se dar? É a pergunta de Maria. Porque eu e você podemos ouvir da presença de Deus, do cuidado de Deus, do livramento, de paz e bem. Não é isso que a gente ouve agora no mês de dezembro? Paz e bem. E muitas vezes o que a gente vive é a guerra do dia a dia. Mas como isso vai se dar em minha vida? Pergunta Maria, assim como pergunta eu e você ainda hoje. Mas Deus não nos deixa sem resposta. O que Ele prometeu, Ele cumpre. E não se esqueça que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu insisto com você. Natal é tempo de gente comum, como eu e você, que se vê diante do Salvador, do Senhor Jesus, que ao nascer está dizendo: é possível, tende paz, há caminho, e eu sou esse caminho, a vida. E aí com isso, a gente precisa lembrar que não acabou ainda. Isso não acabou, não é só essa mensagem para te dar, quem sabe, um certo suspirar melhor de vida. Tem uma resposta que precisa ser dada. Porque uma coisa é saber que Jesus salva. Uma coisa é saber toda a mensagem. E outra coisa é vivê-la. Há necessidade de resposta à ação, ao plano, à vontade do Senhor. Maria respondeu. Maria respondeu. E qual foi a resposta de Maria? Aqui está a tua serva, ou aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Aí eu quero perguntar a você, racionalmente, não é emocionalmente, você está pronta a responder ao Senhor pelo bem que Ele te oferece? Eis-me aqui, como disse Isaías, usa-me a mim. Ou a vida tem sido tão dura para você que você desenvolveu uma certa desconfiança das intenções de Deus? Ou você tem insistido em viver só com a perturbação momentânea da vida e prefere acreditar muito mais nela do que na mensagem abençoadora que o Senhor traz? Você vai conceber o Filho de Deus. Como é que vai ser isso? Descanse. Bom, se é de Deus, eis aqui a tua serva. Será que você consegue imaginar um Natal em que você, como um homem, como uma mulher, comum como Maria, se vê diante dos nós da sua existência e pode reconhecer, como Jesus já cansou de dizer e a gente de repetir: sem mim nada podeis fazer. Isso não é uma ameaça de Deus, de um Deus prepotente, dominador. Não. A observação de Jesus é sobre gente que é comum como eu e você, em que Ele olha e diz: Sibeli, sua vida nas suas mãos, você não vai conseguir. Patrícia, não tem jeito. Não tem jeito, na sua mão, na sua forma de ser, de pensar, pelos nossos pecados, você não dá conta da sua vida. O que Jesus está dizendo é isso. Eu e você não damos conta da nossa vida. E aquele que pensa assim, aquela que pensa assim, só sofre, só cria árvores de amargura, não é nem raiz. Só vê suas expectativas não supridas. Como há de ser isso? Continua a perguntar Maria, assim como eu e você. Mas a resposta de Maria foi: eu estou entendendo o teu plano. Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra, não de acordo apenas com o meu desejo e vontade. Natal é tempo de você responder a Jesus. Responda aos desafios que o Senhor tem colocado diante de você.
por piores que sejam. Mas há um terceiro e último quadro que eu quero trazer para você. Essa pessoa não tem fama nenhuma. Essa pessoa às vezes não é nem citada no Natal. Você vai lá para o capítulo 2, os versículos 36 a 38. E diz o texto o seguinte: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Famuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Insisto, essa aqui não é famosa. Essa aqui não entrou. E outra coisa, ela desarruma a história. Porque a gente nem acredita nesse negócio de profetisa, né? A gente nem dá esse encaminhamento. E olha, essa Ana aqui, não confunda com a outra Ana, não. Essa aqui, ela é só uma viúva. Uma viúva que só teve a oportunidade de viver com seu marido por 7 anos. É uma história curta, mas é cheia de significado. Se casou, viveu com o marido 7 anos, ele morreu, viúva, idosa de 84 anos. Mas não espere eu falar agora para você sobre as tragédias da vida de Ana. O texto, na verdade, ele relata o seu estado, o estado de Ana e as suas condições. Mas repare que isso não influi na sua ação, não influi na sua fé. Talvez aqui eu falo, meu Deus, ser viúva em Israel era quase que a mendicância. Mulher já não era ouvida mesmo. Viúva, então, não tinha direito a nada. Só para te lembrar como é que era a lei em Israel. Se a mulher ficasse viúva, todos os bens passavam para um irmão do falecido, que ele iria administrar a vida dessa viúva. E não era incomum, muito mais, era até uma prática de que esses que ficavam responsáveis pelos bens, sabe o que fazia com a viúva? Não dava nada. Elas viviam a mendicância. Elas não eram contadas entre os seres humanos que tinham algum valor. Aí você vai entender, porque Isaías e outros profetas sempre falavam: atendei ao direito das viúvas, cuidai dos órfãos, porque esses eram abandonados. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Porque nada disso pautou a vida de Ana. Olha o que diz o texto. Ana não deixava o templo, adorava noite e dia em jejuns e orações. Ana testemunhou o nascimento de Jesus. Ana falava a respeito do menino que nasceria. Ana pregava àqueles que esperavam a redenção de Israel. Ana, ela dava graças pelo nascimento de Jesus. Sabe por que isso foi possível? Porque ela estava no lugar certo, na hora certa. O texto faz questão de ressaltar que ela estava no templo. Isso quer dizer, Ana estava buscando o Senhor, porque Ana falava do que estava cheio o seu coração. Ana nos sinaliza as consequências da proximidade do Senhor. Percepção do mover de Deus. Percepção de que Deus estava agindo, essa é a palavra dela. Mais do que isso, compreensão da ação de Deus. Por que estava acontecendo? Ana se lembrou da promessa, a redenção de Israel, ela viria, está acontecendo. Fazer parte do projeto de redenção, esse era o foco de Ana. Fazer parte do projeto de redenção como testemunha deste processo, como testemunha dele. Jesus nasceu, cumprida a profecia. Sabe quem vem? O Messias prometido, o Salvador, aquele que faz tudo novo, aquele que transforma vidas e causa um verdadeiro novo nascimento.
Sabe, eu estou concluindo. E eu gostaria que você se visse nesse Natal como a gente simples, pela qual Jesus nasceu. E ele vem ao seu encontro. Insisto com você. Eu poderia falar sobre outros personagens que fizeram parte do nascimento de Jesus. Poderia falar de Zacarias, poderia falar de José, dos magos, dos pastores, de Herodes, de Simeão, de todos, mas todos apontam a mesma verdade. O Senhor Jesus nasceu para vir ao encontro de gente simples, como eu e você, que não tem elucubrações mentais, não são os todos poderosos, é gente falha, é gente que não consegue, é gente que precisa. Isabel, se você quiser se recordar, nos ensina que Natal é um tempo de lembrar que o Senhor tem os olhos sobre você para te abençoar, mas também Jesus vem para te salvar e mudar a sua sorte. Anula o mal que te envolve e dá sentido à vida. Ah, se eu for falar de Maria, essa nos ensina a confiar, porque Deus prometeu e Ele faz, e Ele cumpre, mas você precisa responder à ação de Deus em seu favor. Jesus é Deus conosco, isso é verdade, mas se você não recebê-lo em seu coração, isso é só uma história, isso é só um conto. Ana nos chama a atenção para o fato de que a proximidade de Deus, ela precisa nos levar a perceber o seu mover, a compreender a sua vontade e fazer parte do projeto de redenção, como testemunha dele. Porque não basta só dizer, eu aceito isso que foi dito, eu concordo com o que foi dito. Ana nos mostra que isso se transforma em ação. Que Deus nesse Natal lhe faça um luzeiro. Que Deus nesse Natal lhe faça alguém que, por ter Jesus, que lhe recebe como um agente, como outra gente, lhe permita dizer, eu quero viver um Feliz Natal, porque eu tenho consciência do que o Senhor fez por mim. Natal assim, Ele é feliz. Um Natal assim é um tempo de intimidade com Deus, e não apenas de luzes brilhando, de árvores montadas e de um banquete para comermos rapidamente numa noite, muitas vezes até em indisposição com aqueles que estão sentados à mesa conosco. Mas a minha oração é que o Senhor Jesus nos dê a todos um Feliz Natal. Que Deus te abençoe.